Tá. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Sem ninguém com fatores psicossociais, estresse, nada? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou ergonomista há muitos anos. E eu fui convidado gentilmente pelo Dr. André para trocar uma ideia hoje à tarde aqui com vocês sobre ergonomia e essa nova historinha que o Ministério inventou dos fatores psicossociais. Tá? Nova que não é tão nova assim. Por quê? Não quero falar muito de teoria de ergonomia, mas a ergonomia sempre lidou com os fatores mentais envolvendo os seres humanos. Tá? O ser humano é um ser integral, feito de corpo e mente. Então, quando a gente fala de ergonomia, não é cadeirologia, não é só postura, não é só trabalho em pé. É todo ser humano. Ou seja, a parte física, biomecânica, a parte mental, e aí no mental a ergonomia divide em duas partes. Eu vou falar tudo isso daqui a pouco com vocês. Mas a gente divide em cognitivos e psicossociais, e também a parte organizacional, ou seja, onde aquela pessoinha, aonde aquele ser humano está inserido. Bacana? Importante, ano passado, agosto, o Ministério resolveu fazer uma alteração na nossa NR1. Por quê? Ele está muito preocupado com os casos de adoecimento e transtornos mentais que estão acontecendo relacionados, às vezes não, ao trabalho. E com isso, eles decidiram alterar o texto da NR1, depois o outro Tiago vai falar um pouquinho mais sobre isso, e incluir, na verdade assim, como eu já falei, a ergonomia sempre lidou com isso, mas eles resolveram reforçar um pouquinho mais, enfatizar um pouco mais os fatores psicossociais com relação à ergonomia. Tá? Tiveram alterações lá, mas eu vou focar com vocês principalmente na parte que envolve a ergonomia. Deu tilt? Tudo bem aí? Não foi. Enfim. Tem um trecho da NR1, agora apareceu, que fala lá, não mudou muita coisa, tá? Ela fala ainda sobre os agentes, sobre todos os fatores que a empresa precisa gerenciar dentro dos seus riscos ocupacionais, e, obviamente, falando dos fatores ergonômicos, e eles incluíram uma vírgula ali no finalzinho, que fala incluindo fatores psicossociais relacionados ao trabalho. O que quer dizer incluindo? É chover no molhado? Talvez. Mas eles falaram que ergonomia, diferente do que muita gente estava fazendo aí, não é só avaliação biomecânica e organizacional. Também tem que envolver os fatores mentais. E isso inclui, como reforçou a nova NR1, os fatores psicossociais. Perfeito? Importante, esqueci de falar. Eu gosto de trocar uma ideia, de bater papo. Então, qualquer um de vocês que tiverem dúvidas, é só erguer a mão, tá? Vamos trocando, não saiam com dúvidas. Estou aqui para tentar dar um pouquinho de direcionamento para vocês com relação à minha área. Bacana? Então, podem ficar à vontade para perguntar. O que então, lá na NR1, eles estão solicitando? Que nos termos da NR17, ou seja, ergonomia, sejam incluídos os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, ou seja, lá no nosso gerenciamento de riscos, a ergonomia, junto das diretrizes da NR17 de ergonomia, tem que observar e identificar casos, identificar fatores psicossociais relacionados ao trabalho, para que possa ser feitos ali planos de ações, cronogramas de melhorias, para tentar mitigar ou eliminar esses fatores de risco. Claro, tudo que a gente sempre fez com todos os outros fatores de riscos, incluindo os ergonômicos, agora a gente tem que fazer isso também para os fatores psicossociais. E essa é, basicamente, a orientação que o Ministério quer fazer com relação a essa nova NR1 que eles lançaram, que entra em vigência aí mês que vem. Bacana? Tiago, ouvi alguém me perguntando. A resposta para você que está perguntando mentalmente para mim é não. Por enquanto, não tem previsão de adiamento ou cancelamento dessa nova NR.
Tá, por enquanto. Então, vamos seguir o barco. Lá ainda na NR1, elas falam, obviamente, mesma coisa que a gente já fazia para os outros fatores, agora ela reforçou que ergonomia tem que identificar esses fatores psicossociais junto com os outros fatores que a gente sempre identificou e agir em cima deles, ou seja, criar aí medidas de prevenção ou correção relacionados a esses fatores, como eu já comentei com vocês. Tá? Obrigatório, NRs são obrigatórias, vocês muito bem sabem disso. Tá? Então, é obrigatório para todas as empresas, como eu estava mostrando para vocês, terem, no mínimo, avaliações ergonômicas preliminares. Tá? Todas as empresas precisam ter, dentro das diretrizes da NR17, avaliações ergonômicas preliminares. Tá? E, óbvio, em alguns casos, quando houver a necessidade, dentro dos parâmetros da NR17, de aprofundamento de situações ergonômicas, seja por motivos médicos ou por determinação da própria avaliação preliminar, ou outros motivos que ela expõe lá na NR17, aí a gente faz as famosas análises ergonômicas do trabalho, também conhecida hoje como análises ergonômicas de aprofundamento. Por quê? Porque a gente vai pegar aquelas situações identificadas nas avaliações preliminares e aprofundar com mais critério, focado nas demandas que houverem a necessidade. Mas também respondendo você que está perguntando agora, eu preciso fazer análise ergonômica agora, já para maio? Não necessariamente. O que você precisa ter é a avaliação ergonômica preliminar. Para quê? Porque ela é um instrumento que vai te ajudar a identificar esses fatores ergonômicos, incluindo, como diz o texto da NR, os fatores psicossociais. Perfeito? Dúvidas até aí? Tudo tranquilo? O que ainda lá na NR17, já que a gente está falando dela, o que ela comentou, sempre comentou? Oi, pois não. Depende. Depende por quê? Depende de quem fez e de como fez. Porque, como eu falei para você, a ergonomia, desde sempre observou os fatores mentais, ou seja, cognitivos e, deveria, os psicossociais também. Tá? Então, se a sua análise ergonômica tiver sido bem feita e ela contemplar a avaliação de fatores psicossociais, não há necessidade de refazer. Tá? Na verdade, importante, hein? Primeira dica de hoje. Não é avaliar os fatores psicossociais, mas sim identificar nesse primeiro momento. Por quê? Porque depois que a gente identifica, a gente cria um plano de ação, um fluxograma para tratar e para direcionar esses fatores identificados. Então, se a avaliação tiver sido bem feita e já estiver contemplando, sem problemas. Se não, aí sim, pelo menos a avaliação preliminar, não precisa análise ergonômica, mas pelo menos a preliminar é preciso ser refeita assim. Tranquilo? Nossa NR17 fala lá, muito claramente, ela falava que dentro das avaliações ergonômicas, na fator organização do trabalho, a gente tem que avaliar normas de produção, a gente tem que avaliar modo operatório, exigência de tempo, frequência, duração e tal, ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas, e está lá no item F da NR17, aspectos cognitivos. Tá? Essa é a principal motivação, uma das, né? Principais motivações do governo colocar aquela frase, incluindo fatores psicossociais. Por quê? Porque na NR17, embora a ergonomia sempre lidou com a questão mental, mas a NR17 não fala dos psicossociais, ela fala dos cognitivos. E é diferente. Tudo é mental. Mas para a ergonomia, na hora da gente identificar os fatores relacionados à sobrecarga mental, o cognitivo é diferente do psicossocial. Sabiam disso? Cognitivo está mais relacionado à parte de raciocínio. Então, é tomada de decisão que o trabalhador tem, o raciocínio lógico que ele precisa utilizar para desenvolver, seja lá o que ele precisar desenvolver dentro da empresa,
atenção, percepção, memória, operador de empilhadeira. Que é um trabalho que mais precisa de atenção o tempo todo do que operador de empilhadeira, por exemplo. Isso não é psicossocial. Isso é cognitivo. E é por isso que o governo veio reforçar o fator de também dar atenção para os psicossociais, que aí está mais relacionado à parte emocional do trabalhador e o envolvimento emocional, emocional entre aspas, tá, gente? Sendo um pouco abrangente, mas é mais relacionado a essa parte emocional que o trabalhador tem com relação ao seu trabalho. Então, como que ele gere o seu trabalho? Se ele tem autonomia para gerenciar o seu trabalho, se tem alguma coisa relacionada à cultura organizacional que afeta ele positivamente ou negativamente, se ele se dá bem com os coleguinhas de trabalho, se ele tem problemas de conflitos, seja com colegas ou até mesmo com a liderança, casos de assédio, discriminação, bullying e todos esses fatores que podem afetar negativamente o psicológico do trabalhador. Esse é o ponto que o governo veio reforçar, que a ergonomia deve identificar. Bacana? Como eu falei, isso sempre foi e sempre existiu dentro da ergonomia. Mas agora eles querem mais critério. E é isso que a ANR veio pedir. Tá? Por isso que eu falei que a avaliação preliminar é o principal instrumento de entrada desses fatores psicossociais no GRO. Tá? A avaliação preliminar ela vai identificar, olha lá, não está nada dizendo diagnóstico nem avaliação, é identificar a possibilidade de fatores psicossociais relacionados ao trabalho através de observação das atividades. Não existe ergonomia sem observar o que está acontecendo. Tá? É uma das características mais importantes de qualquer ergonomista, é saber observar. Você tem que ver e entender o que está acontecendo ali. Bacana? Observar dados qualitativos e quantitativos, aí a empresa tem que ajudar. A empresa tem que ajudar o coitadinho do ergonomista fornecendo dados para ele. Dados relacionados a atestados, dados relacionados a possíveis canais de comunicação, se a empresa tiver. Quando não tiver, o que ela tem de relato, de queixa, enfim. Tudo que a empresa puder ajudar o ergonomista com informações organizacionais são muito importantes para a gente começar a ter um cenário na identificação dos fatores, sejam físicos ou mentais. Tá? Importante, graças a essa criteriosidade que o governo está pedindo para a gente, foi se estabelecido com indicação dos auditores fiscais que só o que a empresa fornece já de prontimão para nós ergonomistas não é o suficiente. Então eles recomendam sim que sejam aplicadas pesquisas ou questionários para os trabalhadores. Para todo mundo, Tiago? Não. Não precisa ser para todo mundo, mas precisa sim ser para uma amostragem significativa. Eu vou falar sobre isso. Tá? E além desses dois fatores, a avaliação preliminar também analisa o que a gente chama de atividades potencialmente estressoras. O que é uma atividade potencialmente estressora? São aquelas atividades que, pela natureza da própria atividade, a gente sabe que ela tem o potencial de gerar uma sobrecarga mental. Tá? Exemplos: vendedores, enfermagem. Tem alguém que já viu ou trabalha com enfermagem? É extremamente estressor. Você nunca sabe de onde vai vir a pancada, né? Vem pancada dos médicos, vem pancada da família, vem pancada do paciente, é pancada para todo lado. Potencialmente estressora. Então a gente identifica através das avaliações preliminares essas atividades potencialmente estressoras e só aí já é um termômetro para a gente poder identificar esses fatores psicossociais. Bacana? Importante, subitem da NR1, hein? Ferramentas e técnicas devem ser adequadas e possuírem embasamento científico. Por quê? Porque tem muita gente falando besteira por aí. Tem muita gente querendo criar pesquisa e questionário graças a vozes da cabeça. Porque eu acho legal essa pergunta aqui.
Não. Tem que ter embasamento científico, tem que ter sido comprovada, tem que já ter sido usada com uma amostragem significativa. E, gente, a gente tem muito questionário com essa característica. Não precisa criar perguntas mirabolantes só porque alguém falou ou porque alguém quer. É baseado na própria NR1, necessário ter embasamento científico para qualquer tipo de ferramenta que a gente utilize em um documento técnico. Isso inclui a análise ergonômica e a avaliação preliminar. Ou seja, tudo que a gente coloca na avaliação preliminar ou análise ergonômica de ferramentas, instrumentos e técnicas de levantamento de dados tem que ter embasamento científico. Se não tiver, ela pode perder força, pode não ser aceita ou válida. Bacana? Os resultados das avaliações preliminares vão integrar o inventário de risco e o plano de ação do PGR. Tá? Ou seja, por isso que a avaliação preliminar é importante, porque a avaliação preliminar vai alimentar o inventário de risco e o PGR de vocês. Tá? É ali que o GRO vai buscar informação relacionados a todos os fatores ergonômicos, incluindo fatores psicossociais. Bacana? Essa é a fonte de informação. A metodologia deve ser compatível com o inventário de riscos, óbvio. Então, toda a metodologia da avaliação preliminar, quem for utilizar essa avaliação preliminar, ela tem que estar compatível com o inventário de riscos, ou seja, tem que ter todas as informações na avaliação preliminar necessárias para se alimentar o inventário de riscos. Se não tiver lá, por exemplo, uma matriz de risco, com uma classificação de risco e alguma coisa que precise no inventário de risco e não está na avaliação preliminar, ela pode estar incompleta. Então, a avaliação preliminar tem sim que ser muito bem feita. Bacana? E como eu falei, o registro pode ser o inventário de riscos e plano de ação, ou quando a empresa não tiver PGR, pode ser diretamente a avaliação preliminar. Perfeito? Dúvidas? Essa parte aí é complicada, né? Tranquilo? Inventário de risco é uma parte muito importante do PGR, do GRO. É lá que a empresa vai buscar quais são os fatores de riscos que ela tem, quais são as classificações, né, probabilidade, severidade, ou as situações que envolvem aquela causa raiz que a gente chama, né, que originou o motivo daquele fator de risco estar lá, e é lá que vai estar as medidas preventivas, ou seja, as medidas que a empresa pode assumir ali para criar um bom cronograma de plano de ação e poder começar gradativamente, através desse cronograma, a implementar melhorias. Bacana? Como eu falei, para as identificações dos fatores psicossociais, a gente precisa ter instrumentos e técnicas reconhecidas e com embasamento científico. Tem uma ou duas ou três? Não, tem umas par. Tem um monte de ferramentas com reconhecimento científico. Não precisam utilizar vozes da cabeça. Você com certeza vai achar algum questionário com reconhecimento científico que vai se identificar e vai ser compatível com a realidade da sua empresa. É por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação ergonômica preliminar em qualquer empresa, a primeira coisa que a gente faz é, olha, empresa, eu tenho todas essas opções aqui, eu vou te mandar um modelo de todos esses questionários e lê. Vê qual que você se identifica mais, porque todos eles têm reconhecimento científico. E aí vai ter empresa que vai optar por um mais simples, vai ter empresa que vai optar por um intermediário, vai ter empresa que vai optar por 2 questionários, vai ter empresa que vai querer um que é muito mais completo ali, que leva mais tempo e mais demanda para poder ser aplicado. O importante é, eu preciso escolher um. Bacana? E tem vários. Aqui eu coloquei os que mais estão sendo utilizados hoje no mercado. Tá? Esses são os principais que as empresas estão utilizando. Mas não só, tá? Tem outros. Vários outros. Alguns mais focados, outros menos focados. Mas esses são os principais que a gente está observando aí sendo utilizados pelas empresas.
Bacana? Oi. Sim, o COPSOC, essa é uma ótima ferramenta. Eu adoro o COPSOC. Só que ela é levemente complicada. Por quê? O COPSOC é uma ferramenta reconhecida demais na Europa, tá? E ela possui 3 versões. A versão curta, a versão média e a versão, vamos pôr, longa, né? A curta ela tem 40 perguntas. A média tem o dobro que isso e a longa tem mais de 150 perguntas. Tá? Então está maior ou igual a 40 porque a menorzinha do COPSOC tem 40 perguntas. Mas tem versões médias e longas aí que vão ter muito mais perguntas. Por isso que eu falo que a empresa vai decidir qual que é o nível de aprofundamento que eu quero ter. E aí fica a critério da empresa. Eu quero começar devagar, eu vou ver, sentir como que está, e depois eu vou aprofundar através de um outro questionário, ou algum outro questionário mais elaborado. Aí a empresa pode ir decidindo o que ela vai tomando de ação. Tá? Então não tem assim, tem que ser esse questionário, pelo menos por enquanto, até o governo mudar de ideia. Mas, por enquanto, não foi estabelecido, tem que ser esse questionário. O que foi estabelecido é que tem que ter reconhecimento científico. Então, varia um pouquinho, tá? Mas, na verdade, a gente não tem ainda o parâmetro de como vai ser as fiscalizações. Por que eu falo isso para você? Porque se eu for me basear só pela NR17 por ergonomia, avaliações ergonômicas não têm validade. Tá? A avaliação ergonômica está diretamente atrelada ao ser humano e à atividade que ele desempenha. Então, se ele ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo ambiente, do mesmo jeito, a ergonomia como uma ciência, ela se mantém. Tá? O que muda, às vezes, é a norma, mas a ergonomia não. Então, se a norma não mudar e a ergonomia continuar a mesma coisa, a ergonomia não tem validade. Só que essa história dos fatores psicossociais é recente e está sendo muito cobrada. Tá? Então, qual que é a minha recomendação prévia? É que pelo menos uma vez por ano sejam feitos esses questionários. Tá? Então, a gente faz, por exemplo, esse ano. Ano que vem é legal já se estruturar, se organizar para repetir, seja o mesmo questionário, para ter um embasamento de comparação, ou um outro um pouco mais elaborado. Mas eu, por enquanto, até o governo começar a aparecer e falar o que ele quer, por enquanto eu recomendo que seja feito pelo menos uma vez por ano. Perfeito? Pois não. Sim. Depende do questionário, mas dependendo do questionário, você pode utilizar o resultado como severidade e depois você vai calcular a probabilidade. Exato. Você precisa. Por isso que eu. Isso, exatamente. Então, depende, tá? Porque tem questionários que não é tão simples assim. Se a gente pegar, por exemplo, o questionário de controle e demanda, ele vai te dar alta demanda, baixo controle. Ele não vai te dar um score. Então, por isso que eu falo que depende do que a empresa quer. Dependendo do que ela quer, o ergonomista, dentro do know-how dele, vai ter que saber interpretar aquela situação e converter ela para uma severidade. Tá? Então, vai muito de acordo com o questionário. Mas, dependendo do questionário, sim, vai dar um score, por exemplo, de 1 a 5, e você pode utilizar isso como um termômetro para a severidade na hora de colocar numa matriz de risco. Vai, é importantíssimo. Não, se ela tiver reconhecimento científico, contra a ciência não tem questionamento. O que ela pode questionar é se você, por exemplo, fez uma avaliação, identificou alguma coisa e não lançou essa informação na sua avaliação preliminar. Ou se você lançou alguma coisa e não tem embasamento para aquilo que você lançou. Toda avaliação ergonômica, o questionamento que ela gera é da onde você tirou ou deixou de tirar essa informação. Então, não lancei determinado fator de risco. Não importa se é psicossocial, biomecânico, organizacional. Não lancei esse fator de risco. Por quê? Por isso que eu falei que a importância da ergonomia avaliar, observar e tudo mais, porque
eu vou ter que responder o porquê que eu coloquei ou não coloquei determinados fatores de risco. Isso vai de encontro com os psicossociais. Identifiquei um fator de risco? Por que eu coloquei? Ó, eu tenho aqui em anexo ao meu trabalho, assinado, junto com a assinatura, tal, os resultados dos questionários. E está aqui, setor tal, blá, 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 blá. Ó, apareceu aqui esse fator de risco que para mim é significativo. Então eu peguei isso e fiz o lançamento na minha avaliação preliminar, que depois alimenta o meu GRO. Bacana? Mas aí, por isso que eu falo, essa etapa aqui é importante, gente. Porque o ergonomista tem que ser imparcial. Tarefa do ergonomista, ele só tem uma tarefa. Tentar fazer o casamento entre a empresa e o trabalhador, para que esse casamento seja saudável. Então é papel do ergonomista entender a realidade da empresa, porque é nosso trabalho tentar trazer produtividade para a empresa, e também é nosso trabalho tentar trazer bem-estar e qualidade de vida para o trabalhador. Então a gente tem que ter o know-how e tem que ter a sensibilidade de saber pegar essas informações, ó, como que eu beneficio o trabalhador e não prejudico a empresa. E como eu beneficio a empresa sem prejudicar o trabalhador. Então eu tenho que fazer isso. E não isso acontece muito, não sei nem se eu deveria falar. Deixa eu pensar se eu falo sobre isso. Por quê? Geralmente, ergonomistas CLT têm uma tendência a isso que você falou, pelo medo de perder o emprego. Tá? Quando a gente é terceiro, que nem eu... Exato. É por isso que, aonde que a ergonomia, então, age nessa parte mais, entre aspas, comercial? Ali. Ó, empresa, eu não preciso aplicar uma COPSOC. Eu posso aplicar um MPF, que é simplesinho. Entendeu? Eu não preciso ir direto na ferida. Vamos aplicar uma coisa mais abrangente por enquanto, e aí ano que vem, depois que essa cultura do psicossocial já estiver bem estabelecida, a gente aprofunda um pouco mais. E é assim que a gente trata. Tem que ter o meio termo, o jogo de cintura, para que a empresa não seja prejudicada, mas que o trabalhador também não seja coagido a responder só porque a empresa está ali forçando ele a responder de determinada maneira. Aí não precisa nem aplicar questionário, se você já vai saber a resposta que você quer que o trabalhador dê, não precisa do questionário. Só preenche você mesmo lá a pergunta e acabou. Então, o ideal é a gente escolher muito bem qual questionário a gente quer, para que não gere um desconforto para a empresa, mas que para também possa ser reconhecido como uma evidência firme, para que se alguém perguntar para o trabalhador, ele fala, não, eu fui ali numa salinha, sozinho, não me identifiquei, e eu pude responder da maneira que eu quis. Isso é importante num processo trabalhista, isso é importante em diversos aspectos. Oi. Como eu faço? Tá? Eu vou falar por mim, eu não sei como outros ergonomistas estão fazendo. Como eu faço? Eu crio, na minha conta, um Google Forms, eu passo o link para a empresa, e nesse Google Forms, o trabalhador vai lá, vai responder, apertar enviar e a resposta vem para mim. A empresa não sabe quem respondeu, que setor que é e nada. O máximo que ela vai fazer é ticar quem respondeu e quem não respondeu. Mas a resposta, da onde veio, de onde vai e tudo mais, só vem para mim. E eu vou tratar essa informação. Eu.
Só eu vou ter acesso e eu vou decidir, na minha avaliação, como apresentar os resultados para a empresa. De uma maneira que eu beneficie o meu cliente, a minha empresa, e ao mesmo tempo não prejudique ninguém. Então, de novo, falando da sensibilidade, entra muito o know-how do ergonomista aí. Tem que saber como é que faz. Não é fácil, tá? Porque a gente está lidando com um ser humano. E o ser humano não é simples de ser lidado. Se fosse, eu trabalharia com muitas outras coisas, mas não dá. Por isso que eu só trabalho com ergonomia, porque é muito complicado lidar com o ser humano. E qualquer coisa hoje você pode afetar muito criteriosamente o seu resultado. E não é essa a ideia. A ideia, como eu falei, é trazer um benefício para a empresa a ponto de ela estar resguardada, trazer um benefício para a empresa a ponto de ela aumentar a produtividade e rentabilidade com trabalhadores produzindo mais de uma maneira melhor e, ao mesmo tempo, tornar um ambiente de trabalho mais saudável para aquela pessoinha que está lá dentro. Esse é o objetivo principal da ergonomia. Além do ergonomista? Boa pergunta. Tem que ter critério, tá? Vamos lá. A avaliação ergonômica preliminar, bom, já ficou bem claro para vocês como é complexo tratar essas informações, certo? Então, o mínimo que se espera é que, seja lá quem for fazer, tenha um mínimo de know-how e expertise com relação a isso. E um mínimo de sensibilidade para tratar essas informações. Porque, senão, você vai criar uma bucha dentro da sua empresa, seja por um lado ou seja pelo outro. Então, tem que ter muita cautela na hora de escolher quem vai fazer a avaliação preliminar. Tá? Isso porque a gente está falando de avaliação preliminar. A hora que a gente falar de análise ergonômica, tem uma nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho que fala que só análises ergonômicas só podem ser feitas por pessoas especialistas em ergonomia. Tá? Mas essa nota técnica fala de análises ergonômicas, tá? Porque ela é de 2016 e na época não tinha avaliação preliminar. Tá? De novo, minha dica é cuidado. Cuidado com quem você escolhe para tratar uma informação tão sensível dentro da sua empresa. Tá? Beleza? Continuando. Deu. Foi? Calma aí, que não é obrigado ainda. Volta lá. Ah, beleza. Foi. Minha recomendação, então, para finalizar, com a parte de ergonomia. Primeiro passo para atender a NR1 nova, já falei, avaliação ergonômica preliminar. Esse é o primeiro passo, que todo mundo tem que dar. Bacana? Depois disso, GRO. Pegar as informações identificadas na avaliação preliminar, todas as avaliações ergonômicas, isso envolve fatores físicos, organizacionais, cognitivos, psicossociais, e organizar eles dentro do GRO. Planos de ações e inventários de riscos. Bacana? Depois disso, como a gente estava conversando, fazer um monitoramento. Tá? Eu recomendo que anualmente, por enquanto, seja feito, até que a gente identifique qual que é a criteriosidade aí do governo. Minha recomendação prévia está sendo fazer isso uma vez por ano. Tá? E importante, hein? Para quem não fazia, agora vai ter que começar a fazer, sensibilização relacionada à saúde mental. O que é isso? Campanhas, diálogos, treinamentos, palestras voltadas para a saúde mental. Ah, Tiago, pode ser um janeiro branco? Pode. Pode ser um setembro amarelo? Pode. Tem vários meses para várias cores aí. É só escolher. Tá? Mas precisa ter campanhas, diálogos e palestras, né? Palestras. Posso fazer na minha CIPAT? Pode. Escolham, mas se organizem, porque vocês precisam implementar
campanhas de sensibilização relacionadas à saúde mental. Tá? Depois, os admissionais são outros passos que aí não tem relação direta com ergonomia. Por isso que eu falo, Tiago, eu já fazia o exame psicológico. Tem a parte do exame psicológico, que é outra coisa. É outra história. E tem essa nova parte, que é a identificação dos fatores da ergonomia que vai alimentar o inventário de riscos. São coisas diferentes. Mais alguma coisa? Nada? Tudo tranquilo? Gente, ninguém com sobrecarga mental não, né? Obrigado pela atenção. Vou passar a palavra agora para o meu amigo Tiago. Qualquer dúvida eu vou estar por aí. Só me perguntar. Tá bom? Valeu, gente.